Curso de PHP, aula 54. Mudamos a cor e o padrão aqui porque nós vamos falar de características gráficas do PHP. O PHP agora ele tem canvas e esse canvas ele é exibido e transmitido na forma de uma imagem em PNG ou JPG, como veremos. Antes de podermos utilizar essas características gráficas, nós temos que garantir que a extensão GD Graphics Device esteja disponível no PHP. Vocês devem ter visto ao longo dessa lista, ó, ao longo das outras listas que falam de Apache, no Linux e tal, que nós temos um arquivo PHP ini que configura aqui o nosso PHP. Vocês vão na pasta onde ele está, que é a raiz de onde está instalado o PHP, e pasta ext, de extensions. E você tem que verificar se a DLL está lá, porque pode estar habilitada aqui no PHP ini e não existir a DLL no caso do Windows. E depois disso, vocês fazem a checagem no arquivo, chamando php info, e vou ampliar bastante aqui para vocês poderem ver. Vejam, aqui no meio da lista de extensões, vai ter que estar além de core, que é o núcleo dele, curl, type, date e tal. Vamos na letra G, GD. E aqui estão as características dele. Suporte, a sua versão, porque qualquer característica que vocês não consigam reproduzir, é só verificar na internet se aquela característica, aquele comando, nós vamos mostrar alguns comandos aqui, né, se eles estão no meio do rol aí previsto para poder mostrar a parte gráfica, tá? Então, é preciso prestar atenção aqui na versão do GD, correto? Para saber se ele oferece determinadas características. E no caso, por exemplo, da biblioteca PNG, vocês precisam ver, caso não funcione, se ela está numa versão que também suporta aquela característica que vocês estão dando. Vou tirar aqui do arquivo o PHP info para que possamos entrar na parte de exibição. Vocês já vão mostrar o que o nosso primeiro exemplo exibe. Ele está exibindo uma imagem, mas aqui em cima ele mostra o nome do arquivo, mas realmente a saída dessa imagem, ó, vocês veem que o conteúdo aqui é só imagem. Ele faz imagem mesmo em um canvas. Ele possui um canvas. Então vamos prosseguir. Bem, uma vez que tenhamos checado se a extensão está lá e a sua DLL correspondente, não precisamos dar nenhum include, não precisamos dar nenhum carregamento, provocar nada. Os comandos já irão funcionar se referindo à biblioteca GD. Então, primeiramente, nós atribuímos a uma variável o ponteiro para uma imagem virtual aqui, 200 por 200, ou seja, 200 de largura por 200 de altura. É essa imagem que vocês estão vendo aqui. Em seguida, nós precisamos pegar os brushes, né? Nós precisamos pegar os pincéis. Então, declaramos um pincel branco com alocação de imagem e utilizando, aí é que está, nós alocamos um pincel nesta área criada, nesta imagem. Então, aqui seria FFFFFF, seria o branco. Em seguida, nós vamos pegar outro pincel de cor azul, alocado novamente sobre o canvas aqui da imagem, tá? Os pincéis pertencem aos canvas, esse é o conceito dele.
E aqui estão os números em hexa para os RGB, né? Os coeficientes RGB para uma cor azul muito bonita que vocês estão vendo aqui, ó, no quadrado do meio. Agora nós temos que ordenar o quê? A ele que faça um retângulo, tá? O retângulo é alocado aí no interior desse canvas. Então as posições dele x e y, o referencial é a parte esquerda e superior até, então 50, 50 até 150, 150. Este aqui em relação ao canvas aqui, o IM, o dólar IM. Então aqui seria a posição 50, 50 e aqui a posição 150, 150. Ou seja, temos margem de 50 pixels aqui de todos os lados para a nossa superfície de tamanho 200, 200. O 50 por 50 fica óbvio. O 150 por quê? Porque esse aí é 200 menos 50. Então, seria este ponto daqui de baixo. Correto? Então, o tracejado imaginário seria na diagonal. Correto? Então, o Image Fillet Rectangle sobre este canvas IM vai preencher esta região x1, y1 até x2, y2 com a cor representada pelo pincel Blue. E agora, como nós estamos fazendo um canvas e temos que devolver um tipo de imagem, nós temos que declarar que o header desse PHP, tá? Até agora nós tínhamos dado só instruções, não houve manipulação nenhuma. A imagem nem foi inicializada ainda. Nós temos que mandar um header falando com ele, ó, o content type não é um text HTML, não é um texto plain, que seria TXT comum. É um image do tipo PNG. E agora nós damos o init na imagem dando image ping, tá? PNG, apontando para quem? Para o ponteiro deste canvas. E aqui a imagem aparece. Então vejam como esse comando é necessário. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Se eu mando ele executar sem esse image, que seria um init da parte gráfica, ele não mostra nada. Então, ele é que faz a instanciação e o desenho na parte gráfica. Eu espero que esteja bem compreendido aí por vocês cada instrução. Pode deixar que nós vamos entrar em várias instruções e repetir alguma dessa primeira aula gráfica. Vamos repassar aqui o Canvas, né, o fonte dele, para que tudo fique bem esclarecido, porque agora está tudo comentado. Ó, aloca uma região Canvas na variável $IM. Então é feito através do image create, fornecendo a largura e a altura da região. Aloca pincéis que pertencem ao canvas. Guardem bem isso. Os pincéis pertencem ao canvas que está sendo instanciado. Então declaramos $white e $blue. Cada um é um image color allocate. É feito sobre esse canvas e leva os parâmetros R, G e B, ou seja, red, blue, green and blue. Então a mesma coisa para o pincel blue, um azul bonito aí que vocês viram. Depois, desenhe o retângulo preenchido nesse canvas ainda imaginário, porque não foi desenhado, não apareceu, não foi instanciado. Então faça um image filled rectangle, tá? Um retângulo preenchido com uma cor. Sobre quem? Ele pertence a este canvas. E aqui estão as coordenadas iniciais, x1 e y1. Lembrando que o referencial é a parte de cima esquerda. Então, ele cresce para baixo e não para cima,
como nos gráficos aos quais a gente está acostumado. E depois o x2, y2, a coordenada final, e aqui a gente coloca o pincel com sua cor. Depois declara um header de imagem para a saída PHP, pode ser PNG, pode ser JPG, e pode ser um BMP também, tá? E constrói a imagem. Então, nós damos image PNG, ou também ele tem o comando image JPG. E de quem? Deste canvas aí que nós instanciamos. E quando a gente vê no navegador o produto, ele é uma imagem, ó, dê em clique direito, aparecem as opções de navegador. Abrir imagem, salvar imagem, copiar endereço da imagem, copiar texto da imagem, etc. Então, vamos salvar a imagem como ele nos sugere aqui, ó, um arquivo PHP. Então, vamos salvar a imagem aqui, colocando a extensão. Vamos colocar aqui, ó, php.png, porque lá dentro foi dado o image create PNG. Foi instanciado image PNG. Então, vamos salvar em downloads. Vamos ali conferir se realmente é a imagem. Olha aí, ó, salvamos. Então, nós podemos gerar imagens. E gera imagem com texto. É muito fantástico. Não percam as próximas aulas aqui do PHP gráfico. Então, sem mais para o momento, este é o final da nossa aula 54, começando o tratamento, começando o conhecimento da biblioteca gráfica GD2 do PHP. Muito obrigado pela sua paciência e atenção.